17 minutos. Hoje é quarta-feira, um tempinho meio chuvoso, né? Hoje, mais fechado na região dos Campos Gerais. Ideal para você ficar com a gente nesta manhã, recebendo muita informação. Vamos falar sobre educação? Então, toda quarta-feira tem esse quadro que a gente adora, Educação para o Futuro. E hoje o nosso sofá tá maravilhoso, olha só! Estamos recebendo a Paula Fontara, psicóloga, reitora da Unifateb, especialista em educação. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada pela presença. Obrigada, bom dia para todos. Bom dia. Estamos com a Laurinha também. Bom dia, Laurinha. Tudo bem? Estamos também com a Alice, que é a irmã da Laurinha. As duas são filhas da Paula. Seja bem-vinda, viu, Alice? Bom dia. Obrigada pela presença. E hoje você não veio sozinha, veio acompanhada com as princesas. Porque a gente vai lançar aqui, nesta manhã, uma série. Eu tenho certeza que você de casa vai adorar, porque tem muito assunto. A gente já está preparando, inclusive. Essa série é o seguinte. Nós vamos falar sobre as situações da infância, quando é bebezinho, situações que vão impactar na vida adulta, no futuro do teu filho. Vamos falar sobre isso, Paula? Vamos. Como é que surgiu essa ideia de trazer esse tema para o nosso quadro Educação para o Futuro? Então, assim, eu quando vivi a maternidade, eu procurei informação, procurei o que eu podia trazer para me ajudar naquela hora que a gente chega, né, da maternidade com aquele neném e fala, e agora? Naquele mundo novo, né? É, você fala, e agora? O que eu faço, né? E aí tem um monte de gente para dar palpite, tem sogra, tem mãe, tem vizinha, tem um monte de gente que vai te falar um monte de coisa e você precisa se apegar numa informação correta para saber o que você faz. E esse livro, A Encantadora de Bebês, me ajudou muito. E hoje em dia eu gosto muito de falar sobre ele porque ele me ajudou, sabe, Pri? E aí, quando eu fui trazer a rotina para as minhas filhas, eu vi na prática como que eu podia aplicar. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa personalidade, a personalidade do ser humano, ela começa a ser formada já na infância, nos primeiros dias de vida, você já está começando a construir aquilo que você vai ser quando você se tornar um adulto. Né? E os bebês, eles nascem com um temperamento. Isso é uma coisa que vem com o bebê. Um bebê vai ter um temperamento diferente do outro, mas a personalidade é moldada. E eu acredito que se a gente conseguir ter paz nesse momento, ter tranquilidade, ter sabedoria, sabe? Ter um ambiente bacana, sem aquele nervosismo, aquela choradeira, aquela coisa que o bebê traz pra gente, a gente vai conseguir ajudar. Ó o bebê chorando. Ô barulhinho, meu Deus do céu, que um pouquinho, até gostou, até saudade de ouvir. Mas quando esse barulho fica o tempo todo, a rotina, a família vai perdendo essa paz, né? E aí você se perde. Então você precisa de orientação, de informação. E esse livro, a série que a gente vai mostrar para vocês, traz muita informação do que fazer com esse bebezinho. E aí, assim, a Paula, ela trouxe o livro e ela aplicou, né? Isso. E hoje ela trouxe também as filhas aqui, não é mesmo? É verdade. Né? Que você teve toda essa experiência e hoje veio compartilhar com a gente. É. Qual tua percepção nesses primeiros momentos de vida das meninas ali? As percepções que você teve que hoje você pensa assim, nossa, realmente aí eu apliquei essa técnica e hoje elas estão assim, deu certo. É. Tipo assim, explica pra gente o que você percebeu, assim. Tá. Acho que a primeira coisa é a rotina. Criança precisa de rotina. Criança precisa ter hora para acordar, hora para almoçar, hora para jantar e hora para dormir. Depois, claro, quando ela vai crescendo, é hora para mais coisa. Hora para ir para escola, hora para tomar banho, hora, né? Mas desde bebezinha, eu sempre deixei isso em casa muito certo, sabe, Pri? Acordar cedo. Dormir cedo desde bebezinha. Então a Laurinha, por exemplo, a gente apelidava ela de madruguinha, a bonequinha madruguinha, porque 8h30 ela ia dormir, 7 horas ela tava acordando, né, Laurinha, filha? acorda cedo, Laurinha. Eu acho que eu acordava às 6. Mais Acordava 6 6, né? horas. Ah, e agora? Agora você tá indo dormir um pouquinho até mais tarde, né? Mas como que era? O que você lembra? Eu acordava assim, eu dormia bem cedo e daí eu acordava, eu descia assim, eu descia e... E não tinha ninguém acordado ainda? Não. Acordava bem cedinho. E a Alice também ou não? Pega ali o microfone ali, ó.
A Alice não era muito do cedinho? Eu acordava umas 10. Umas 10? Não, filha, você acordava bem mais cedo. Agora que você tá adolescente... Quando eu era pequena, eu acordava 8. Agora eu acordo mais tarde. Agora que é mocinha, que daí já dorme um pouquinho mais. Paula, essa questão dos horários, da rotina, tudo isso, você percebe que faz a diferença? Faz sim. Por exemplo, a Alice hoje, ela tá pré-adolescente, então ela tem uma necessidade de dormir mais, mas ela acorda muito cedo porque a escola, né, ela estuda de manhã. Mas no final de semana eu percebo que ela gosta de dormir e se estender mais, sabe? Porque realmente vai mudando, né, Pri? E o organismo muda, né? O organismo muda. São fases, né? São fases. A gente falou muito da infância, mas assim, né, toda a educação e toda a rotina, ela tem que se estender até quando você virar adulto, né? Então, aí a gente tem que entender as necessidades. O adolescente, às vezes os pais ficam bravos, ele quer dormir muito, mas eles precisam dormir. É diferente, né? Assim como o bebezinho. O bebezinho dorme praticamente o dia inteiro. É muito, né, sono que o bebê tem. Mas depois vai mudando a rotina e eu acho que o principal aprendizado que eu tenho desse livro e da educação que eu procurei dar para as minhas filhas é a questão da rotina e da autoridade, né, Priscila? Exatamente. A autoridade em casa é pai e mãe. Exatamente. A gente já vai continuar conversando aqui com a Paula Pontara, o nosso quadro Educação para o Futuro. Você pode mandar a tua participação aqui pra gente. Estamos falando sobre o seguinte, lançando a nossa série, né, Paula? Que é assim, os impactos, né, do que acontece ali desde que é bebezinho, lá no futuro. A gente falou uma palavra, que é uma palavra que eu acho que a gente pode considerar, né, Paula, que é uma palavra-chave, que é a questão da rotina, né? E isso envolve toda a família, né? Porque não adianta, talvez, né, você pode falar com mais propriedade, mas você fala ali o que a criança tem que fazer e tal, mas ele fica observando os pais, né, quem mora junto, né? Claro. E a rotina, ela tem que ser implantada desde o primeiro dia do bebê dentro daquela família, né? Então, como eu falei, horário para tudo é básico, tá? E a gente segue exemplos, modelos, né, Pri? Então, às vezes a gente vê os pais reclamando da dificuldade com a alimentação que uma criança tem. A gente vai falar sobre isso em dos episódios da nossa série, né? Mas isso tem que estar introduzido na rotina da família. Então, a criança tem dificuldade para comer alguma coisa, mas a família não está mostrando, não está apresentando aquele alimento ou não está insistindo naquilo. Então, a família tem a responsabilidade de entrar nessa rotina. Né? Claro. E a gente vai falar muito da questão dos bebezinhos aqui no nosso programa, nos próximos episódios. Hoje nós estamos com as meninas aqui que já são maiores, mocinhas, né? E como é que é nesta fase, Paula, a rotina de vocês hoje? Prevalece essa questão dos horários, da organização? Como é que é à medida que vai crescendo, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade em manter certos hábitos, mas eu acho que tem que ser uma eterna persistência. E então, por exemplo, almoço, né? Acorda cedo, almoço em família, fazer as coisas juntos em família. Eu acho que é isso que precisa ser mantido. Às vezes a gente vê criança com dificuldade na escola, mas você vai entender a rotina daquela família, não tem almoço, por exemplo, né? Come qualquer coisa ali em qualquer horário. Isso não é legal, porque isso interfere em a pessoa respeitar desde regras até na saúde, né? Então, assim, sim, aí a criança tem dificuldade para entender certos hábitos, certas regras, porque a família não pratica, né? Então, a gente vive uma cultura em torno de refeição, que acho que o brasileiro tem muito isso, né? E isso é muito legal. Lá em casa a gente procura fazer comida junto, né? A Laurinha adora ir pra cozinha com a mamãe. Eu já vi elas nos vídeos, né? A Laurinha, a Alice, vocês fazem receitas. É isso? Eu sempre vou na cozinha, eu sempre fico, quando almoço no domingo, quando a gente acorda cedo, assim, eu sempre descasco a batata, eu fico lá junto com a minha mãe. Bonitinha. É envolver, né? É envolver. A Alice adora observar a mamãe cozinhando e fica pedindo para fazer algumas coisas. Daí tem a questão do perigo, claro, tem que saber o que pode, o que não pode, né? Se é água quente, se é óleo. Mas a gente... O que você tem gostado de fazer, filha, que você lembra, assim? Não sei. Não tá lembrando de nada? Além de descascar a batata? Mas é importante isso, né, Paula, de participar, de trazer para junto, fazer as atividades em família. Hoje um fator que eu acho que afasta muito é o celular, né? E aí isso
É um desafio quando a gente fala de crianças e adolescentes, ou não é? Você que é dessa área da educação, você tocou num tem assunto as filhas. super importante. Celular faz parte, na minha opinião, faz parte, nossa, da humanidade, dessa geração. Não tem o que fazer, não tem como ficar sem, sabe? A pandemia, principalmente, trouxe, né, isso muito para a criança, para o jovem, para o adolescente. Porém, a gente tem que pensar nas regras. Então, por exemplo, a gente vai sentar para comer sem celular. Desliga o celular, esse é um momento de família, a gente vai conversar, né? A gente vai fazer alguma atividade, esquece o celular, vamos focar na atividade. Porque senão, realmente, Pri, o celular toma conta e as pessoas não se conversam. A hora que você vê, você está sentado na mesa, tá, se duvidar, conversando assim. É verdade. Com a pessoa que está na sua frente. É verdade. Nossa, o celular hoje está muito presente, a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. E aí eu quero chamar já você para as próximas quartas, né, Paula? Porque preparamos aí uma série, ou não é? Opa! Já fica um spoiler aqui. Isso, muita coisa que esse livro traz de regras que a gente implanta na família com os filhos desde o primeiro mês de vida. E é muito legal. Muito legal, tá todo mundo super convidado para o nosso quadro Educação para o Futuro das próximas edições. Hoje a gente já introduziu o assunto, contamos um pouquinho do que vem por aí e tem muita coisa pra gente aprender e explorar, né? Muita coisa. E uma das coisas que eu falo, Pri, a rotina ela é necessária, né? Como a gente falou, é base. Pra quê que a gente quer rotina? Para desenvolver autonomia nas crianças. Então a criança tem que ter autonomia para tomar banho sozinha, para trocar de roupa sozinha, para fazer tarefa sozinha. Estimular, né? Arrumar a cama, por exemplo, todo dia faz parte das regras lá em casa. As duas levantam, arruma sua cama e segue a vida. Fazer tarefa. A Alice, principalmente, né, que tá maior. Eu falo, eu brinco, eu não quero nem saber. A obrigação é sua, a responsabilidade é sua. Se você não fizer, chegar na escola e perder nota porque não está entregando a tarefa, é problema seu. E isso a gente leva ao pé da letra lá em casa. São responsabilidades aí, é importante isso, né? Olha, na tela tá o Instagram da Paula para você seguir ela, para você tirar algumas dúvidas. Ela é psicóloga, reitora da Unifateb, especialista em educação e estará com a gente nas próximas quartas. É o nosso quadro Educação para o Futuro. Agradecer muito a participação de vocês. Paula, estávamos com saudades de você. Eu também. Muito obrigada. É muito bom estar aqui. Obrigada, né, Laurinha. filhas? Obrigada, Alice, maravilhosas pela participação com a gente Quer nessa falar mais manhã. alguma coisinha? Contar alguma coisa da nossa rotina? Mandar um beijo pra alguém? Mandar um beijo pra alguém? Pra família? Assim, eu tenho uma coisa pra falar que é conta do celular. Pode falar, fala. Eu ligo pro meu amigo, a gente joga, mas eu também leio um pouco. Então eu levo meu livro pra sala de aula. Daí no começo da aula eu leio lá. E daí no final, quando eu tô no carro, também indo, voltando, eu também leio. Olha que importante, a Laurinha dando exemplo aqui no nosso destaque. Elas são maravilhosas, elas são maravilhosas. Muito obrigada, viu, meninas, pela participação. Até quarta que vem, fechado, Com combinado? certeza, falando tudo aqui do nosso livro. Muitas dicas, esse foi o nosso quadro Educação para o Futuro. Um beijo pra vocês, maravilhosas. E olha aqui.